Muito boa noite a todos. Nós vamos começar a nossa palestra, então. Nós vamos falar sobre teste de invasão como uma ferramenta para melhorar a segurança da informação nas empresas. Durante a palestra, vocês podem parar a qualquer hora, fazer pergunta, não precisa deixar para o final da palestra. Eu vou procurar colocar os conceitos de forma bem clara. Como essa palestra a gente está fazendo no Conselho Regional de Administração, o foco dela ela não vai ser muito técnica, ela vai ser mais voltada para o administrador, mas também vocês vão ver algumas partes técnicas, mas eu vou procurar tratar da parte técnica de forma que todos que não são da área de TI entendam também. E se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pare a palestra, tem microfone aqui, a gente vai aí e tira a dúvida durante o decorrer da palestra. Ok? Bom, tem aluno meu aqui, mas quem não me conhece, meu nome é Guilherme Neves, eu sou mestre em Sistema de Informação, sou pós-graduado em Segurança da Informação, graduado em Redes de Computadores e sou especialista em testes de invasão e investigação digital. Eu trabalho também como perito judicial para o Tribunal de Justiça aqui no Rio de Janeiro e sou membro do Comitê de Mapeamento de Riscos da Sociedade Internacional de Engenharia Farmacêutica e do Comitê de Cibersegurança da Sociedade Internacional de Automação. E faço parte de mais algumas sociedades aqui e sou professor da pós-graduação da Unicarioca e da Uniabel. Nós tivemos um trabalho aí colocado como segundo lugar no Desafio Mundial de Inteligência de Processos de Negócio, que vai ser uma palestra futura que nós vamos dar aqui, possivelmente em junho. E aí tem mais alguns cursos que depois vocês podem ver. Bom, aqui estão meus contatos, depois eu vou disponibilizar essa palestra para vocês. Mas tem e-mail, Facebook, LinkedIn, blog, canal do YouTube, Google+. E durante a palestra, quem estiver assistindo online pode entrar no Hangout e pedir para fazer o contato com guilherme@doutornet.com.br, que depois eu vou ver as perguntas aqui e vou responder. E durante a palestra nós vamos fazer uns sorteios. Tá? Vão ser sorteados 10 livros de segurança da informação, meu livro de segurança da informação. Nós vamos ter um sorteio de um kit de palha italiana da Sochefs. É muito bom, a gente vai sortear pelo número da cadeira. E tem uma caixa de brigadeiro belga também, essa aí para quem enviar e-mail, dizendo que assistiu a palestra e fazendo comentários e sugestões de novas palestras. Tá? Aí a gente vai fazer um sorteio também. Passou? Muito bem. Então vamos entender o cenário. Muita gente acha que segurança da informação é coisa de filme, ataque cibernético é coisa de filme. Isso não é verdade. Nós temos no mundo em torno de 50 milhões de ataques cibernéticos por hora. Então a chance da tua empresa ser atacada é enorme. Uma outra coisa muito importante que acontece, principalmente no Brasil, é que as empresas brasileiras, na sua maioria, têm um departamento de tecnologia abaixo do diretor administrativo. Né? E aí o que acontece? O diretor administrativo, normalmente, ele é o administrador, ele não é um técnico. E ele não sabe conversar
com a turma de TI. E o cara de TI também não facilita, né? Então, a ideia aqui dessas palestras no CRA é tentar equalizar essa linguagem entre o administrador e o pessoal de TI. Nós, de TI, precisamos falar de forma clara para o administrador, porque, no final das contas, ele é o gestor da área e ele é o responsável. Quando der rolo, é ele que vai responder. E se você não der claramente as suas necessidades, ele não vai te dar o dinheiro para você implementar os mecanismos que você precisa. Então, nós precisamos fazer as duas coisas. Uma coisa é aculturar o administrador na área de tecnologia. A outra coisa é convencer o pessoal de TI a falar uma linguagem que todo mundo entenda. E a legislação tributária brasileira inviabiliza hoje qualquer empresa de funcionar sem estar ligado em rede. Hoje, alguém aqui conhece alguma empresa que não emita nota fiscal eletrônica? Que não tem que mandar informação para o governo? Que não tem que mandar o E-Social? Hoje em dia não é nem mais a questão de empresas, mas a pessoa física não consegue mais sobreviver sem computador. Nós estamos fazendo declaração de imposto de renda, não existe uma declaração de imposto de renda manual. Ou você tem computador conectado à internet, ou você vai ter seu CPF cassado. Então, hoje é impossível uma pessoa sobreviver, ou uma empresa sobreviver no Brasil, sem ter o computador e sem estar ligado na internet. O grande problema é que nós não estamos preparados para navegar na internet. A internet é um ambiente hostil. Como nós estamos vendo aqui, 50 milhões de ataques cibernéticos por hora. E nós não estamos preparados para isso. Quem é que em casa tem firewall, detector de intrução, tem uma equipe de segurança da informação para tomar conta do seu computador? Ninguém. Nas empresas é muito difícil. As empresas, raramente você vê um departamento de segurança da informação. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem na sua empresa tem uma política de segurança da informação que é, sim, escrita e que foi treinado e que quando o funcionário entra, ele tem que assinar e periodicamente ele é treinado na política de segurança da informação? Tem ninguém. Pois é. Então, isso é um problema no Brasil. As empresas não têm política de segurança da informação. Elas têm política de vestimenta, têm política de horário, têm política de uso do refeitório, mas de segurança da informação elas não têm. Então, simplesmente, o funcionário não tem nenhuma regra para seguir. Então, você não sabe se ele está fazendo está certo ou está errado. E depois, quando ele faz alguma bobagem que prejudica a empresa tem grande dificuldade em penalizá-lo, porque ela não disse para ele quais eram as regras. Então, fica muito difícil. Bom, e por que a gente estuda segurança da informação? Segurança da informação é o troço mais velho do que andar para frente. Esse cara aqui, que eu gosto muito dele, o Sun Tzu, acho que todo administrador já leu A Arte da Guerra, né? E ele tem 3 frases que eu considero frases fundamentais de segurança da informação, que é: se você conhece o inimigo ou conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Mas se você se conhece e não conhece o seu inimigo, para cada vitória você sofrerá também uma derrota. E se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Quando nós estamos navegando na internet, nós não conhecemos os nossos inimigos. Então, nós tendemos a perder algumas batalhas. Mas o problema maior é que as empresas não conhecem a si próprias. Elas não conhecem as suas vulnerabilidades, elas não conhecem as suas fraquezas, elas não têm regras. Então, fica muito difícil. Você não conhece nem a si mesmo, nem ao seu inimigo. Então, você perde sempre.
Então, conhecer a si próprio é o que a gente pretende fazer quando a gente faz um teste de invasão. Vamos fazer aqui um nivelamento de conceitos aqui. O que a gente pretende quando faz um teste de invasão é mitigar o risco de uma invasão, né? Então, risco é o conjunto, né? O somatório da ameaça com a vulnerabilidade. É quando a ameaça encontra a vulnerabilidade, então tem-se o risco. Então, como vulnerabilidade, nós temos as fraquezas que podem ser exploradas pelos inimigos ou pessoas mal intencionadas. E nós temos as ameaças, que são ações que podem causar prejuízo, danos aos ativos de informação. Essa definição de ativo de informação é muito importante, porque o ativo de informação não são só os computadores. Os ativos de informação, nós temos que considerar, além dos computadores, a infraestrutura, que é nosso cabeamento, eletricidade, no break, toda a parte de infraestrutura. A conectividade, então, nós vamos ver os equipamentos de rede, switches, roteadores, né, toda a parte de conectividade, também a parte de segurança. Se eu tiver firewall, IDS, IPS, firewall, todo mundo conhece esses conceitos? Firewall, IDS, IPS? Eles fizeram uma cara de mais ou menos. Então, firewall é um equipamento que você coloca na borda da tua rede, coloca entre a tua rede e a internet. E esse equipamento, basicamente, ele verifica todos os pacotes de dados que estão entrando e saindo, e verifica se ele está entrando e saindo pela porta certa e usando o protocolo certo. Eu vou explicar essa questão, essa noção de porta e protocolo mais à frente. O IDS é um equipamento de detecção de intrusão. Então, se ele vê alguma coisa suspeita, ele dá um alarme. O IPS é um equipamento de prevenção de intrusão. Se ele vê que está tendo uma invasão, ele bloqueia a invasão. Tá? E existe um outro conceito que é o antivírus de borda, que é um antivírus um pouco diferente do que você tem na tua máquina, que ele verifica o vírus antes dele entrar na tua máquina. Então, ele independe do sistema operacional. Ele tem uma inteligência própria que ele vai verificar os pacotes para ver se tem alguma assinatura de vírus antes dele chegar na rede. Então, esses conceitos são básicos, são equipamentos que a gente coloca como se fosse o teu roteador, mas um roteador mais parrudo que faz outras coisas. Tá? Então, e nos ativos de informação, nós temos nossos processos de negócio. Nossos processos de negócio são como a maneira que a gente faz as coisas. Então, eu tenho um processo de negócio, folha de pagamento, eu tenho um processo de negócio, emissão de nota fiscal, controle de estoque. Cada uma das atividades que eu executo na minha empresa é um processo de negócio. Tá? E as pessoas. Pessoas são ativos de segurança da informação, porque as pessoas são o elo mais fraco da segurança da informação. É ali que ocorrem os maiores vazamentos, são elas que executam os programas para que entrem vírus, são elas que clicam naquele spam que vem aqui, eu sei o que você fez na noite passada, veja a foto, o cara, pum, clica lá. Né? A foto do teu marido que está te traindo. O teu marido está do teu lado, coitado, não sai de casa, mas o cara clica lá. Então, então as pessoas são um ativo de informação muito importante. Na outra palestra, o Haroldo, aqui, que acabou de chegar aqui, fez uma pergunta: como é que a gente faz para contratar pessoas, já que teve aquele piloto que jogou o avião no chão com todo mundo dentro, né? Brigou com a namorada, jogou o avião no chão. Quando a gente contrata pessoas, tem uma norma que chama ISO 27002, que tem um protocolo para contratar pessoas. Tem lá o que você deve checar, quais são as coisas que você deve pedir, e uma das coisas fundamentais é treinar e essa pessoa assinar a política de segurança da informação, aquela que não existe nas empresas. Né? E essas pessoas, quando você tem regras para elas seguirem, elas dão um alerta. Você sabe quando a pessoa está fazendo bobagem.
Se tem regra. Se não tem regra, fica difícil. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês entenderam o conceito, né, de vulnerabilidade e de ameaça. Então, o risco acontece quando a vulnerabilidade encontra uma ameaça. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o risco de um carro com pneu careca se acidentar num dia chuvoso? É grande, pequena? Quem acha que é grande? Quem acha que é pequena? Bom, levanta a mão. Alguém tem que achar alguma coisa. Quem acha que é grande? É enorme? Ótimo. É pequeno? Por quê? Não, mas aqui o pneu é careca e o dia está chuvoso. Não tem nada a ver com prego, tem a ver com o pneu deslizar. O que acontece, aqui todo mundo, a maioria achou que a probabilidade é grande. A probabilidade só é grande se o carro sair da garagem. Então é isso que acontece, é isso que acontece com a rede. A probabilidade de você ter uma evasão, ela é grande porque você que está na tua empresa vai se conectar com a internet, que é o ambiente hostil. Mas se você ficar desconectado ou tiver alguma coisa no meio que impeça que a ameaça externa chegue até a tua rede e explore a sua vulnerabilidade, ou se você tentar mitigar a vulnerabilidade ou eliminar o máximo de vulnerabilidades, este risco vai ser muito pequeno. Tá? Então, essa é a nossa ideia. Nós vamos dar elementos para que você descubra as suas vulnerabilidades e possa tratá-las. Então, vamos dar uma ideia aqui da evolução do crime cibernético. Nos anos 2000, era uma coisa assim lúdica, né? Nós tínhamos aí 59 mil ataques por ano, e aí foi subindo, em 2014, isso é estatística brasileira, tá? Nós já tivemos mais de 1 milhão de ataques. O brasileiro é muito ruim de estatística, né? Ninguém notifica nada no Brasil. O cara é assaltado no meio da rua, não faz BO, faz ideia incidente de segurança da informação, né? Quando tem vírus na tua empresa, você liga lá para o comitê de resposta de incidente, notifica, olha, tem um vírus. Ninguém faz isso, né? Se ninguém faz isso, já tem 1 milhão de ataques, você imagina o quanto são na realidade. O negócio é pesado. Uma coisa que tem crescido muito, uma coisa é o seguinte, existe ataque cibernético por um único motivo, dá dinheiro. Dá muito dinheiro. Então, uma das coisas que estão dando muito dinheiro é sequestrar dados de computador. O ano passado, só nos Estados Unidos, o mercado de sequestro de dados movimentou US$ 1 bilhão só em resgate. Mas quando você sequestra dados de um computador e que ele fica indisponível, além do prejuízo que você vai ter, você tem os dias parados. Então, na maioria das vezes, o sequestro de um determinado servidor, de um determinado computador, não tem como objetivo obter resgate, porque os resgates são muito pequenos. Tem como objetivo conseguir vantagem para o concorrente. Então, vamos ver aqui uns casos. O Hospital Presbiteriano de Hollywood teve um servidor sequestrado. O sequestro de servidor é o seguinte: o atacante consegue um acesso ao teu computador. A partir do acesso, ele lê os dados, copia os dados para a máquina dele e depois criptografa, embaralha os dados de modo que você não consiga ler. E aí ele pede um resgate para te dar a senha para liberar os dados para você. Que é um negócio muito mais bacana do que sequestrar gente, né? Porque o dado não grita, não reclama. Sequestrar gente é muito chato, porque o cara grita, tem que ir no banheiro, você tem que dar de comer para o cara, né? Aí, se no final você matar o cara, ainda tem que dar um jeito de sumir com o corpo. Mas dado não, dado é um espetáculo. Esse caso aqui, ele parou o hospital, parou 430 leitos desse hospital,
que não é um hospital do SUS, é um hospital de luxo. O prejuízo, esse hospital aí fatura, acho que é 100 milhões de dólares por ano. O prejuízo que teve esse hospital foi imenso. E mais, esses 430 leitos que ficaram desocupados foram ocupados em outro lugar. Esses caras não morreram. Esses caras foram para outro hospital. Então, o que acontece? A concorrência ataca para poder ganhar mercado. Esse é muito bom. Um mês depois que a rede elétrica da Ucrânia foi vítima de um ataque cibernético, a rede de elétrica e de água de Israel sofreu um ataque cibernético também e parou metade da rede elétrica e de água de Israel. Eles tiveram que desligar o sistema elétrico, o sistema de águas, para poder voltar um backup e ligar de novo. Parou metade do país. Então, esse tipo de ataque já não é mais um ataque trivial, já é um ataque de país para país, que também é uma coisa que ocorre bastante. Tá? Foi identificado um vírus, que não é um vírus feito por amadores, é um vírus feito por estados. Então, quer dizer, existem grandes ataques cibernéticos. Esse aqui é pitoresco, né? Esse Ashley Madison é aquele site de encontros para pessoas casadas, né? Que o sequestrador invadiu e não pagaram o resgate, e ele divulgou os dados. Foi muito interessante. Só que em São Paulo tinham quase 1 milhão de usuários. Deu um rolo danado, porque o marido descobriu que a mulher marcava encontro e a mulher descobriu que o marido marcava encontro. Então, a pulação de cerca geral foi descoberta. E, nesse caso aqui, tem uma peculiaridade. Quando foi feita a investigação de por que eles conseguiram os dados com tanta facilidade, descobriram que 40% das senhas eram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uns 20% eram senha 1, 2, 3 ou password. Então, quer dizer, a qualidade da senha influencia muito na facilidade com que o atacante vai conseguir ter acesso aos seus dados. Então, a segurança da informação, ela é baseada num quadripé. Antigamente, ela era baseada num tripé, que era disponibilidade, integridade e confidencialidade. A integridade é uma propriedade que tem de você manter os dados inteiros. Ele vai garantir que os dados que você vai ler estão íntegros, que eles estão completos. Então, é aquela tua planilha de Excel que você colocou os dados lá e quando você abriu, ela está com todos os dados. Não é aquela que quando você abre, ela corrompeu, aí tem metade da planilha que carrega, metade não carrega, não faz a conta direito. Quando isso acontece, você teve um problema de integridade. A confidencialidade, vamos começar, disponibilidade. A disponibilidade é a propriedade desses dados estarem disponíveis para pessoas autorizadas. Somente para pessoas autorizadas. Quem não está autorizado não pode acessar. É aquela pasta que você tem na rede que você tem acesso. Aí você tenta acessar a pasta do diretor, clica lá, dá acesso negado. Por quê? Aquela pasta a disponibilidade não está permitida para você. Tá? A confidencialidade é o contrário da disponibilidade. É a propriedade de não divulgar os dados para quem não é autorizado. Então, são aqueles dados que você não vai ter acesso, ou são dados que, se você tiver acesso, você não pode divulgar. E a rastreabilidade, que é a propriedade que tem de guardar todas as movimentações que você fez num determinado sistema. Então, os sistemas de gerenciamento, os sistemas de ERP, tipo SAP, TOTOS, JDE, esses caras assim, eles devem ter
trilha de auditoria. O que é isso? Toda vez que você faz uma operação, ele deve guardar quem fez a operação, de onde fez, qual era o valor anterior e qual o valor atual. Para que serve isso? Isso serve para você fazer auditoria. Porque na hora que o cara roubou lá 100 milhões da empresa, depois, filho feio não tem pai. Você vai descobrir quem é que fez. Se não tiver rastreabilidade, ninguém vai descobrir. Você vai descobrir que o dinheiro sumiu, né? Então, a rastreabilidade é importantíssima. Então, a política de segurança da informação deve existir, deve estar assinada pelo presidente da empresa e precisa ser implementada em todos os níveis, independente se o funcionário é terceirizado, tem computador ou não. Aí você fala, mas que segurança da informação para o cara não tem computador? Não faz sentido, né? Faz muito sentido. Porque o cara que não tem computador tem acesso às informações da empresa. Então, o porteiro tem que ser treinado para não informar a hora que o diretor sai e entra, para não informar a política de senha da empresa, para não informar onde é que está o CPD, para não dizer como é que faz para entrar. Então, todo mundo tem que estar informado. O faxineiro tem que estar informado para ele não jogar fora um papel escrito sem picotar. Todo mundo tem que saber. E terceirizado, principalmente. Quando terceirizado vai trabalhar na empresa, ele não faz treinamento de CIPA. Se você tem uma indústria e tal, a primeira coisa que ele faz é treinamento de CIPA. Por que não faz treinamento de segurança da informação? Tem que fazer também. Eu estou investigando um caso agora de uma clínica que teve os seus dados roubados por um funcionário que era terceirizado. Falei, mas não tem uma política de segurança da informação? Tem, mas é só para funcionário. Falei, mas o cara trabalha aí o dia inteiro. Ele exerce um cargo de supervisor. Esse cara tem que assinar a política junto com os outros. Ou por ele ser terceirizado, ele não precisa cumprir. Né? Ele precisa cumprir também. Então, isso é muito importante. Os bandidos estão cada vez mais capacitados. E a sua empresa está capacitada? Olha, no início dos tempos, os atacantes eram recreativos, né? Eles queriam fama, notoriedade e tinham recursos técnicos limitados. Depois, o criminoso começou a trabalhar com vandalismo e começou a ter algumas capacidades técnicas também limitadas. Depois veio o hacktivismo. O hacktivismo é o Anonymous, é o Wikileaks, é aquele cara que vaza informação por uma causa social, é o Anonymous que ataca um determinado site por uma determinada causa, mas não visando nenhum retorno financeiro. Mas o que está bombando é o crime organizado. Porque roubar dados, derrubar a rede dos outros, dá muito dinheiro. E é muito mais fácil do que você arrombar caixa de banco, fazer sequestro, roubar celular na rua. Tudo isso tem muito risco. E o crime cibernético ele é muito mais limpo, ele é muito mais prático, ele é muito mais direto. Aqui, o Brasil, acho que é um dos únicos países do mundo que o pessoal ainda explode caixa eletrônica com dinamite. No resto do mundo, o pessoal rouba caixa eletrônico com tablet e notebook. O cara infecta o caixa eletrônico cospe o dinheiro todo. Não dá uma explosãozinha. Não tem essa história. Isso é coisa de país subdesenvolvido. Tá? E a outra coisa também é a guerra cibernética patrocinada por países. Tinha um amigo meu que vinha aqui, que é especializado nessa área, que é da Marinha, que é da área de guerra cibernética, que ele faz dispositivos de arma cibernética para a Marinha. A gente tem isso aqui, por incrível que pareça. Eu até encontrei com ele no meio do caminho, ele falou, pô, desculpa, meu filho adoeceu, não vou poder ir. Mas ele estudou comigo lá na pós-graduação, é um cara muito, muito bom. A gente tem aqui no Brasil batalhão de guerra cibernética no Exército, um outro na Aeronáutica, que faz a proteção da parte de satélite, e da Marinha, que é responsável pela confecção de armas cibernéticas. Quer dizer,
não é assim aquela maravilha, né? Na Marinha o pessoal é muito bom, mas só tem 5. O NSA tem 15 mil, né? Assim, é uma pequena diferença, né? A China tem quase 20 mil em batalhões de guerra cibernética e está contratando gente todo dia. Aqui nós somos bem fraquinhos, mas os que tem são muito bons. Outra coisa é o seguinte, hoje em dia, o que o crime organizado faz é oferecer crime como serviço. Então, você quer sequestrar um computador, você quer derrubar a rede do teu concorrente, você vai lá na Deep Web, né, que é uma internet paralela, onde estão todos os bandidos lá, você contrata o serviço de um hacker e ele vai lá e derruba a rede do concorrente para você. Você vai pagar em Bitcoin, que é uma moeda virtual, que ela não é rastreável, e aí, pronto, está tranquilo. Você não precisa ter um especialista em crime cibernético na tua empresa. Você pode contratar. Você contrata qualquer coisa na Deep Web. Se você quiser matar o teu vizinho, você pode ir lá e contratar na Deep Web. Tem tudo lá. Tudo quanto é tipo de crime. E é muito difícil de rastrear. Então, esses crimes cibernéticos não são crimes cibernéticos de, como era antigamente, garotada e tal. É bandido mesmo, especializado, com recursos muito bem montados e que eles muitas vezes têm alvos específicos e quando não tem alvos específicos, eles vão jogando, assim, não é muito aleatório, mas eles vão atrás de dados de cartão de crédito, vão atrás de e-mail, vão atrás de senha bancária, né? Quando você compra aquele software baratinho lá na Uruguaiana, né? Que hoje até hoje eu não consigo entender como é que alguém acha que um cara compra um servidor Windows por R$2.000 e vende a R$10 na Uruguaiana e não vai colocar nenhum vírus lá para você. Não é. Eu mesmo, semana passada, peguei um ataque cibernético, aí fui investigar a origem, achei a máquina. Aí, onde é que estava a origem? Era o ativador do Office. O ativador do Office tinha um trojan, tinha um mundaréu de vírus. O cara, na hora que ativou o Office, infectou a rede toda. Então, muito cuidado com essa figura que na outra palestra eu falei, que é o esperto. É aquele cara que não gosta de software original, só usa software pirata, adora baixar música da web, ele só assiste filmes grátis, pornografia grátis, música grátis. Ora, ninguém faz música e põe de graça na internet. Né? Ele vai cobrar uma merreca, mas vai cobrar alguma coisa. Se ele te der grátis, é porque ele está te vendendo alguma propaganda. E se ele não tiver propaganda, é porque ele está te colocando um vírus. Não tenha dúvida. Então, esse cara que dissemina filmes grátis, MP3 grátis, baixa série grátis, e aí ele leva o pendrive para a empresa e distribui para todo mundo, né? Porque ele é um cara legal. Então, esse cara é o cara mais perigoso que tem dentro da empresa. Porque é ele que vai abrir as portas para o bandido atacar. Então, esse cara tem que tomar muito cuidado. Então, a quem interessa o crime cibernético? Para governos e países, interessa para espionagem, influência. Ele vai buscar código-fontes, e-mails, informações diversas. Para o crime organizado é ganho financeiro. Então, ele vai procurar informações de contas bancárias, dados de cartão de crédito, número de identidade, assistência médica para fazer fraude no INSS, fraude na aposentadoria. E os ativistas, né, que esses aqui já não estão muito em moda mais. Então, o que é um pentest, que é o teste de invasão que a gente vai falar aqui? Então, para a gente proteger do inimigo, a gente tem que pensar como inimigo. Para eu me proteger de um ataque cibernético, eu tenho que pensar como atacante. E aí eu vou agir como atacante para testar as minhas defesas. Né?
É, nós temos uma série de empresas que divulgam as estatísticas de segurança. Essas empresas têm um negócio chamado honeypot. É o famoso pote de mel. Colocam uma máquina cheia de vulnerabilidade para o pessoal atacar. Eles atacam, eles pegam as informações do ataque e divulgam as informações, mostrando para você quais são os ataques mais frequentes para você já acertar a sua infraestrutura para não ter aquele tipo de ataque, né? No meio militar é muito comum também essa história de pentest, que você tem jogos de guerra, você tem exercícios de vários países junto, vira e mexe, não tem uns navios aqui americanos que vêm para cá? Eles não vêm passear, eles vêm fazer exercício junto com as nossas Forças Armadas. E é um negócio bastante sério, é bem interessante. Eu já fiz palestra de guerra cibernética para a Marinha, num jogos desses de guerra, é bastante interessante isso. Existe uma batalha, uma simulação de batalha mesmo, e eles testam as estratégias, as vulnerabilidades nossas, né, e dos outros também, dos aliados também. Então, nós temos duas figuras aqui. Nós temos o hacker ético e o hacker do mal, ou cracker. O hacker ético é aquele que você vai contratar para fazer o teste de invasão. E o hacker do mal, ou cracker, é aquele que vai tentar te roubar. Então, o hacker ético é aquele que invade sistemas de computadores com a intenção de testar ou avaliar a sua segurança e tornar os sistemas mais seguros, sempre com a permissão do cliente. Isso é muito importante. O cliente tem que estar ciente e tem que assinar um contrato dizendo exatamente o que vai ser testado. Tá? E o hacker do mal, aqui o hacker ético também é chamado de white hat, né, o chapéu branco. O black hat, cracker ou hacker do mal, ele acessa secretamente sistemas de computadores com a intenção de subtrair informações ou causar danos. Isso aqui é muito importante. Secretamente. A maioria dos ataques, você não vai descobrir nunca que foi atacado. Só se você testar. Se você fizer teste de penetração, tiver os tais dos IDS, os IPS, os firewalls da vida, todos muito bem configurados. Então você não vai descobrir nunca. O cara vai ficar te atacando o resto da vida, igual a Dilma. Ficou sendo espionado durante anos, só descobriu porque alguém contou para ela. E ela ainda fala no telefone sem criptografia com Lula. Então, é um negócio de maluco, né? E aconteceu isso com outros países também. Então, o cara só vai descobrir que foi atacado quando é tarde demais. Então, vamos ver alguns tipos de ataque. Esse tipo de ataque é muito interessante. Chama-se War Drive. O cara coloca uma lambreta, uma moto ou um carro com antena de Wi-Fi potente e sai andando pela rua tentando capturar sinal de Wi-Fi aberto ou com senha fraca. Então, a gente faz bastante isso. No centro da cidade, na Presidente Vargas, 60% das redes estão abertas. Olha que espetáculo. E dá para pegar da rua. Então, quando você faz uma rede sem fio, primeira coisa que você tem que pensar, lembra lá do risco, ameaça encontrando a vulnerabilidade? Se a tua rede sem fio vaza para fora do teu perímetro, então a tua empresa tem uma rede sem fio e o sinal da rede sem fio vaza para fora da tua empresa, a sua vulnerabilidade está disponível para as ameaças, né? Então o teu risco aumenta muito. Se você não tiver senhas fortes, se você não tiver filtros na tua rede sem fio, piora bastante. Então isso aqui é muito comum. A gente faz teste isso no centro da cidade, faz teste para exatamente fazer as estatísticas, mas tem gente que passa para invadir mesmo. E se a gente considerar que 60% das redes normalmente tem senhas fracas ou não tem senha nenhuma, é um espetáculo, né? Porque você não precisa estar dentro da empresa.
Você está conectado na rede do cara lá de fora. E aí você pode fazer o que você quiser. Já pensou? Durante o dia é pior, né? Porque está todo mundo usando. Mas você imagina, 5 horas da tarde você foi embora, tem até às 8 horas da manhã do outro dia para o atacante brincar na tua rede. Não, então, é comum. A gente... Você faz muito isso. Eu não sei se o cara estava tentando invadir ou se ele estava fazendo teste de segurança, mas é muito comum. E de lambretinho, então é um espetáculo, né? Porque você vai devagarinho e tal, vai catando as redes sem fios, depois você já faz, o software já tem um relatório dizendo quais são o nome das redes, qual é a senha e tudo, e aí o outro atacante para lá, senta no botequim e fica a noite inteira atacando a rede. Isso aí. Então, você vê que não é história, né? Bom, vamos entender uma coisa. Para o pessoal aí de TI, é mais fácil, todo mundo entende o que é protocolo, todo mundo entende o que é porta, todo mundo entende isso. Para o administrador é um pouco mais complicado. Então, vamos entender primeiro o que é um protocolo. Protocolo é uma sequência de ações que você faz que são combinadas para você estabelecer uma comunicação. Então, vamos dar um exemplo. Protocolo para falar no telefone. O telefone toca, você atende e fala alô, aí outra pessoa do outro lado fala alô, você quer falar com quem? Eu sou fulano de tal, quero falar com o fulaninho. Aí você vai lá, chama o fulaninho. Ô, fulaninho, é fulano que quer falar com você e tal. Podemos conversar agora? Podemos. Esse início, você tem um protocolo onde você tem determinadas ações que você tem que tomar para dizer que você quer estabelecer uma comunicação. É o alô, quem está falando, pode falar agora e tal. É o protocolo para você estabelecer a comunicação. Aí você vai conversar. Chega no final, você vira e fala assim, então tá bom, meu cara, tchau, hein, obrigado, tchau, vou desligar. Então, é o sinal para desligar. Então, o protocolo você tem determinadas ações que você tem que fazer para começar a comunicação acontece e, no final, você tem outras ações que você tem que tomar para a comunicação se encerrar. Tá? Foi? Então, vamos imaginar que os nossos computadores são como um prédio. Tá? A nossa rede de computadores é um prédio e nossos computadores são os andares. Tá? Então, imagina que teu computador é aqui esse andar. Esse andar é cheio de porta, não é? Imagina que cada porta mora um cara que faz um determinado serviço. Então, na porta 1 mora o sapateiro, na porta 2 mora a costureira, na porta 3 mora o cozinheiro, na porta 4 mora o médico, e assim por diante. Só que em todos os andares, todo mundo que mora todos os apartamentos número 1 tem o mesmo cara que faz a mesma coisa. Tá? O que diferencia ele é só que eles moram em andares diferentes. Então, o computador é como fosse o protocolo do computador, é como fosse o corredor. Ele tem várias portas e cada porta faz um serviço diferente. Então, por isso que às vezes você vê alguém falando, o protocolo TCP/IP na porta tal. O protocolo TCP/IP é aquele protocolo de comunicação que é o nosso protocolo para atender o telefone. Tá? E a porta é onde mora um fulaninho que faz um determinado serviço. E a nossa rede de computadores é como um prédio. Cada andar é um computador, tem um elevador, que é o nosso cabo de rede, o nosso switch, que interliga os andares. E quando você precisa de um serviço de um cara que está no outro andar, você pega o elevador e solicita o serviço no outro andar. Tá? Então, deu para entender como é que é um computador, uma rede? Porque os ataques são feitos nas portas. O atacante é o cara. Você, que é um usuário educado, quando você quer um serviço, você vai lá, bate na porta, o cara atende e você solicita para ele o serviço. O atacante, ele é um cara mal educado, ele mete o pé na porta e entra. Ou senão ele entra sorrateiramente, sem o sujeito ver, e vai lá, rouba os objetos dele. Então,
O que a gente quer é saber quais são as portas que estão abertas, quais são as portas que estão fechadas, quais os serviços que moram naquelas portas, para eu poder me proteger. Quando eu faço um teste de penetração, o que eu faço? Eu vou vasculhar... Eu vou vasculhar os andares e as portas, e eu vou vasculhar os prédios atrás de portas abertas ou de cara que tá, ou serviço que está cochilando. Um cara que devia estar lá fazendo serviço resolveu cochilar ou assistir a sessão da tarde. Então alguém vai entrar lá, vai pegar as coisas dele e vai embora, e ele não vai ver. Então é isso que a gente está procurando. Outros tipos de ataque que a gente tem são ataques do tipo inundação. Imagina que nós temos nossos prédios aqui e você tem uma série de solicitações de serviço. Quando você tem pessoas, um mundo de pessoas fazendo solicitações de serviço para o mesmo lugar, você vai causar um congestionamento. É como se fosse um tsunami. O cara chega e vai varrendo tudo. Os ataques de inundação fazem isso. Eles usam parte do protocolo. Imagina que você, no teu telefone, pudesse receber ligação de 50 pessoas ao mesmo tempo. Se eu tivesse 50 extensões, se todo mundo falar ao mesmo tempo, você vai ficar doido, não consegue responder ninguém, nem entender o que as pessoas falam. É mais ou menos isso que acontece com ataques de inundação. Esse ataque de inundação tem como objetivo parar os serviços da empresa. Então, esses ataques param o teu acesso à internet, tiram o teu site do ar, tiram os teus sistemas operacionais do ar, tiram as suas impressoras do ar. Tá? Esses são os tipos de ataques de inundação. Existem outros tipos de ataques, que são ataques de falsificação. Os ataques de falsificação são assim, imagina que naqueles andares do prédio, alguém conseguisse pegar o número do andar e transferisse para outro andar. A pessoa que chega lá, olha e vai enxergar um outro número. Ela vai achar que está em outro lugar. Então, existem vários ataques de falsificação. Existe ataque de falsificação de placas de rede. As placas de rede têm um número, além desse endereço IP que a gente conhece, ela tem um negócio chamado endereço MAC, que é um identificador único da placa de rede. Fica gravado no hardware, lá dentro da placa. Tá? E aí você consegue falsificar esse endereço MAC. E aí você vai agir como se fosse uma outra máquina. Todas as informações da máquina do diretor passam aí para você, por exemplo. Tá? Esse é um tipo de falsificação. Existe também falsificação de sites. Esse é bem comum. Todo mundo já deve ter passado por uma situação de entrar no site do banco e achar que ele está meio esquisito. Né? Alguns vírus te direcionam para sites falsos. Então. Ele foi vítima da falsificação de endereço de internet. É um ataque que a gente já vai ver aqui na frente. E nós temos ataques de criptografia, que são estes sequestros, né? Esses ataques de criptografia, aqui, essa aqui do lado de cá é o Enigma, né? A máquina que os alemães usaram na Segunda Guerra Mundial, que é um espetáculo da engenharia. Né? E os caras, à noite, trocavam a senha da máquina e eles demoraram quase a guerra inteira para conseguir quebrar esse código. E do lado de cá nós temos o Bitcoin, que também é uma moeda virtual feita com criptografia. Então, nós temos ataques de criptografia, que são esses que o atacante invade a tua máquina, mistura os dados todos e depois pede um resgate em Bitcoin. E ele só consegue entrar porque tem aquele cara que mora naquele apartamento que estava cochilando ou deixou a porta aberta. Porque senão ele não conseguiria entrar, ou senão ele vai ter que arrombar a porta, mas arrombar a porta você fica sabendo. O legal do ataque é quando o cara entra sem ninguém saber.
Sabendo não tem graça. Existem esses dois tipos de ataque que ele acabou de falar aqui, que é esse ataque de falsificação. Quando você acessa o endereço na internet, você digita lá www.google.com.br, os protocolos de comunicação não entendem isso, eles não sabem o que é isso. Então, ele precisa de um servidor que interprete esse nome e transforma esse nome no endereço IP, que é o endereço que a rede entende. Então, esses servidores são chamados servidores DNS, tá? Que eles transformam o nome em número IP. O que acontece? Um ataque muito comum é a falsificação de DNS. Isso aqui, basicamente, é uma tabelinha dizendo Google é 8.8.8.8, né? E assim por diante. Aí tem lá, endereço do Itaú é 180, ponto não sei o que lá, ponto não sei o que lá, ponto não sei o que lá. Aí o atacante te direciona para um DNS, ele faz um ataque, falsifica a tabela do DNS, e aí ele vai te apontar para um outro servidor onde tem um site falso. Quando você digitar Itaú, em vez de ele entrar no site do Itaú, ele vai te mandar para o endereço falso. Então, esse é um ataque de falsificação de DNS, que é muito comum na internet. E outro ataque que é muito comum é esse ataque que a gente chama de SQL injection. Quando você acessa o banco, por exemplo, além de você acessar as páginas, você acessa os seus dados da conta bancária, não acessa? Você acessa teu saldo, né? Você pode ver as suas movimentações financeiras. Esses dados são guardados num programa que chama-se banco de dados. É onde você guarda os seus dados de forma ordenada. E esses bancos de dados falam a linguagem que se chama SQL. Como se fosse português, o banco de dados fala SQL. E existem, quando ele está mal configurado, existem maneiras de, quando você digita um endereço, você digitar mais um pedacinho, que é um comando do SQL, quer dizer, mais umas palavras que falam SQL, e essas palavras vão agir nesse banco de dados e vão te dar acesso ao banco de dados. Há 3 anos atrás, o site da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi invadido assim. Pegaram todos os dados dos policiais militares e divulgaram no Facebook. Foi um inferno. Eu investiguei esse caso, realmente o banco de dados estava todo aberto e o site era ridiculamente fácil de invadir. O código do site estava aberto. Qualquer garoto com, sei lá, 6 meses de curso de programação invadia aquele negócio. Era ridículo. Mas, então, deu para entender mais ou menos os tipos de ameaças que a gente tem, né? Então, agora que eu sei que eu tenho um monte de ameaça, eu vou... Pode falar. Peraí, deixa eu levar o microfone para você aqui. Oi, eu queria saber se tem como um atacante ir diretamente na rede mudar o TNS para poder direcionar para o site sem invadir a sua máquina, necessariamente. Tem, olha só. O atacante pode falsificar o DNS de várias maneiras. Uma maneira que ele tem, existe um arquivo nas máquinas que chama LN-hosts, que é um arquivinho, um texto, o cara pode ir lá e colocar o endereço lá dentro. Ele pode ter acesso ou rodar um programinha para trocar aquilo ali, ou simplesmente copiar um programa falso ali para dentro. Outra maneira que tem é ele conseguir entrar no seu servidor de DNS e trocar o primeiro hop, o primeiro pulo do gateway. Que é assim, quando você vai acessar a internet, você passa pelo teu roteador e o roteador vai para a tua operadora, certo? Se ele conseguir trocar no roteador essa tabela de roteamento, ele vai apontar para um outro roteador que não é o da operadora, é o roteador dele. Aí ele tem uma tabela de roteamento diferente, com DNS diferente. Então, independente dele invadir a tua rede propriamente dita, se ele conseguir trocar lá na tabela do roteador, ele já consegue fazer isso. Mas a maioria das vezes, esse ataque que chama DNS spoofing,
ele acontece em 2 pontos. Primeiro, no servidor que a gente chama de proxy. O proxy é um servidor que faz cache de internet. Ele fica guardando, por exemplo, você quer acessar a internet, esse servidor proxy, ele puxa a informação da internet e você acessa essa informação localmente. É muito interessante porque ele aumenta muito a velocidade de acesso. Mas, se você tiver esse servidor mal configurado, ele pode puxar tabelas erradas da internet, tabelas falsificadas. Então, muito importante, quando configurar uma rede, ter um negócio chamado DNS autoritativo, que são os DNS que fazem parte da infraestrutura da internet brasileira, do CERT-BR. Então, quando você for configurar o DNS, em vez de você configurar o DNS da tua operadora, configure o DNS do CERT-BR, que é um DNS autoritativo. Esse aí não tem jeito, porque se ele tiver infectado, já era, o Brasil inteiro vai entrar no lugar errado. Então, esse aí é muito difícil. E ele tem checagem com os outros DNS principais de todos os outros países. Então, ele faz a gente chama de heartbeat, que é batida de coração, de tanto em tantos minutos, ele checa a integridade da tabela dele com todos os países que fazem parte da internet. Então, essa é uma boa dica. Normalmente, você tem uma falsificação ou dentro da tua empresa ou no caminho para chegar na tua página, né? Ou dentro do teu provedor. É muito comum, um provedor pequeno, então, esse provedor de rádio, que o cara tem... o cara cria um provedorzinho de rádio lá sei lá, lá em Caxias, Nova Iguaçu, não sei das quantas, tem um cara que faz um provedor de rádio, ou tem um HTNet da vida, o negócio é complicado. Isso aqui não tem muito antivírus, não. O que tem para isso aí é você configurar direito o teu servidor DNS. Se você estiver acessando a internet por uma NET, por uma Embratel, por uma operadora grande, séria, dificilmente isso vai acontecer, porque as operadoras têm testes de invasão permanentes. Mas se você pegar uma operadora dessas mais de fundo de quintal, uma operadora muito regional, do bairro e tal, isso pode acontecer, porque se ele for infectado, ele vai começar a te dar informação errada. Não, espera aí. Deixa eu pegar o microfone aqui para ela. Só um minutinho. Não, mas é porque a sua pergunta é importante para todo mundo que está escutando. Tem um monte de gente assistindo esse troço online. Não, pode falar. O negócio é o seguinte. Quando você contrata uma operadora, o que ela te dá? Além do acesso à internet, ela te dá o endereço do DNS, que é esse servidor que vai transformar o endereço que você digitou para o endereço IP, para aquele endereço numérico que a internet entende. Nos provedores grandes, existe uma equipe de segurança da informação que faz teste permanentemente para garantir a integridade daquela tabelinha. Tá? Se o provedor for um provedorzinho de fundo de quintal, o que vai acontecer? Ele pode ser infectado por um vírus, por um malware qualquer, que troca essas tabelas de DNS, ou ele pode fazer intencionalmente, e aí, quando você acessar esses determinados sites, ele vai redirecionar para outro lugar. Existe também um vírus chamado Bancus, que faz isso muito bem. Ele infecta a tua máquina e ele troca a tabela de DNS não no servidor, mas na tua máquina. Ele vai lá naquele LN Hosts e troca aquela tabelinha, e toda hora ele troca. Então, dificilmente o antivírus pega. Principalmente se você estiver usando esse antivírus grátis. Eles até têm uns são bons. O AVG é razoável. O Avast não. O Avast é meio assim, peneira, né? Ele pega alguns vírus, mas não pega a maioria. Né? O pago já é melhorzinho. Tem alguns antivírus, como os da Trend, Kaspersky, da Norton, que são mais sérios, são bem melhores. Mas, mesmo assim,
o antivírus ele funciona em conjunto com o teu sistema operacional. Então, vamos lá. Se você coloca o antivírus, atualiza ele, mas você não atualiza o teu sistema operacional, não adianta nada. Então, se você hoje tem um antivírus de última geração rodando o Windows XP ou Windows 7, pode esquecer, que ele não vai funcionar. Hoje, por exemplo, o Windows... Não, se o Windows for pirata, então é espetáculo, porque o Windows pirata tem um negócio... Mas, só terminando aqui, a Microsoft lança... Eu vou falar Microsoft, que é o que a maioria aqui usa, né? O Linux também tem as suas versões que são atualizadas permanentemente. Mas todos os fabricantes têm atualizações permanentes. Por que ele tem atualização? Não é porque ele é bonzinho, é porque tem atualizações de segurança. Aquele sistema operacional foi atacado, então ele vai corrigir aquelas portas abertas e aqueles caras que ficam dormindo. Então, você precisa atualizar. O Windows 7 já não tem mais suporte. O Windows 8, acho que o suporte termina agora, esse ano. Então, e o Windows 10 já está na segunda versão. Então, se você tem o Windows 7, você já está quatro gerações atrasada. E aquele antivírus não vai ser atualizado para pegar os problemas do Windows 7, porque vão surgir novas ameaças e, como não tem mais suporte, o fabricante do software não vai atualizar mais. Então, aquela vulnerabilidade que ele tinha, ele vai continuar tendo. E as ameaças vão avançando. Então, vai chegar um ponto que, mesmo que o antivírus funcione, ele não vai resolver. Deixa eu pegar o microfone aqui para ele. Dá trabalho esse microfone. Não, mas é bom que todo mundo escuta. Você não levantou a mão? Não? Então, tá bom. Então, o importante do antivírus é ele funcionar junto com o sistema operacional atualizado. Se o sistema operacional não estiver atualizado, não funciona. Tá? Respondi a tua pergunta? Então, isso é importantíssimo. Outra coisa é o negócio do software pirata. A maioria dos softwares piratas já vem com um negócio chamado rootkit. O que é o rootkit? Rootkit é um código malicioso que ele é inserido dentro do sistema operacional. Como é que funciona o antivírus? O antivírus ele funciona por diferença, né? A não ser que o vírus que você esteja colocando lá tenha uma assinatura muito bem definida, ele funciona por diferença. Ele vai olhar o teu sistema operacional, vai olhar as ameaças e ele vai ficar verificando. Mas se aquela ameaça já veio dentro do sistema operacional, ele vai entender que aquela situação original é legal, que aquilo ali é legítimo, e não é. A maioria dos softwares piratas vem com esse rootkit que já vem com um monte de porta aberta e um monte de serviço do minhoco. E aí, na hora que é desferido um ataque, eles vão procurar esses computadores que têm porta aberta. Existe um negócio chamado botnet. O que é isso? Esses computadores que vêm com rootkit, normalmente ele vem com um programinha zumbi dentro dele. O que esse programinha faz? Ele fica meio morto-vivo lá dentro da tua máquina, e aí, quando um atacante resolve atacar, ele manda informação para a internet inteira perguntando se tem algum zumbi vivo. Aí o zumbi recebe informação, dá uma sacudida lá e, opa, estou vivo aqui. Tá? Aí ele vai dizer, estou vivo, sou o zumbi número tal. E eu, como zumbi, eu abri tais portas e botei tantos serviços para dormir. E aí o que ele faz? Esse zumbi, quando ele é acordado, ele passa a fazer parte de uma rede de zumbis que chama-se botnet. E aí a tua máquina vira atacante. E aí a sua máquina passa a atacar outras máquinas. E como você perdeu o controle da sua máquina, além dela atacar outras máquinas, você também vai dar dados para esse cara. Vai dar tua senha, vai dar tuas fotografias, vai dar tuas localizações dos teus posts do Facebook. Então, cara, você vai liberar a tua vida para ele. Então,
Software pirata, muito cuidado, cara. É um barato que sai muito caro. Normalmente ele tem essas vulnerabilidades, a grande maioria dos ataques de inundação são feitos por botnets, e essas botnets, na sua maioria, são de software pirata. Tá? Então, agora é o seguinte, vocês já viram, já estão apavorados, que já tem um monte de vulnerabilidade, você acha que você não vai mais ligar seu computador na internet? Não, acho que você tem que atualizar o sistema operacional. Então você pode atualizar a memória. Pode comprar mais memória. Então, de repente, vale a pena, porque o computador é tão barato hoje em dia que, de repente, vale a pena trocar e já vir com o Windows 10 original, né? E com antivírus decente. O antivírus que são muito barato, gente. O antivírus que, sei lá... É pesado. Tem uns antivírus bons, antivírus mais leves, da Trend é um antivírus bem leve. O AVG profissional também é um antivírus mais leve. Caprisky é mais ou menos. O Norton é bem pesadão. É bom, mas ele é um carroção. Tá? Então, agora que vocês já estão apavorados, né? Vamos começar a dar a solução. Como é que você tem que fazer? Você tem que... Nós lá no início não falamos que você tem que agir como o atacante? Então, você vai contratar aquele white hack, o hacker do bem, para poder testar a sua segurança. Então, quais são os tipos de teste que você pode fazer? Você pode contratar o cara para fazer um teste caixa preta ou blind, teste cego. Esse teste, o invasor não conhece nada do teu ambiente, né? E ele representa uma simulação muito próxima do que um cracker ia fazer. Esse tipo de teste, ele é muito interessante, mas ele é muito perigoso. Porque como o cara não conhece, ele vai entrar com os 2 pés da porta, né? Então, corre o risco dele tirar teus sistemas do ar. Então, um teste de invasão, você tem que ter muito cuidado com o que você pede, que você pode conseguir. Então, você pede o cara, fala assim, se você conseguir, invade. Aí o cara invade, derruba todos os teus servidores, e aí? Né? Então, tem que ter um escopo definido e você saber até onde o cara pode chegar. Você vai dizer para ele, se você achar vulnerabilidade, não derruba o servidor, deixa ele quietinho. Ou fala, não, derruba o servidor, que eu quero testar a minha equipe de resposta de incidentes para ver o que ela vai fazer. Então, isso tem que ser combinado. Então, isso é um tipo que você pode contratar. Outro tipo é o double blind. Esse é mais perigoso ainda. Porque, além do cara que vai atacar não sabe o que ele vai encontrar na frente, quem vai ser atacado também não sabe que horas vai ser atacado, quando e como. Então, esse tipo de teste só é feito para infraestruturas muito críticas, onde você realmente tem necessidade de testar esse tipo de coisa. E normalmente é feito num ambiente de cópia, nunca é feito num ambiente de produção, porque esse aí pode tirar mesmo o negócio do ar. Então, normalmente o cara monta um ambiente igual ao ambiente que ele tem, você tem um servidor tal, você faz um servidor igualzinho e deixa o cara atacar. Você não deixa o teu servidor de produção, que corre risco de você ser invadido de uma forma que você nunca mais levanta esse servidor. Você vai ter que voltar o backup dele. Tá? Caixa cinza Gray Box. Nesse caso, o invasor possui algum conhecimento do ambiente, mas não conhece todos os detalhes. Tá? Então, você diz para ele mais ou menos o que você tem e pede para ele fazer o ataque. E aí ele vai descobrir as outras coisas que tem no teu ambiente e vai sair atacando. E tem um double gray box, que é a mesma coisa, né?
quem ataca tem conhecimento parcial e o cliente também tem conhecimento parcial do ataque, não sabe como é que vai ser o ataque de forma completa. Tá? O mais comum é esse aqui, é o caixa branca, ou tandem, ou caixa de cristal. O invasor normalmente tem total conhecimento do ambiente, né, da topologia, endereço IP, e ele vai examinar os mínimos detalhes do ambiente. Tá? E tem também a opção reverso, que o auditor tem conhecimento do alvo, porém o alvo não sabe que será atacado. O ataque vai ser de surpresa. Esse reverso é muito usado para ataque de engenharia social. Engenharia social é aquele ataque que você faz, tipo sequestro por telefone. Sabe, o cara pede o número de banco e tal. A gente, normalmente, quando faz teste de invasão, também faz um ataque de engenharia social. A gente manda alguém ligar para a empresa e vai tentar descobrir informações da empresa. O nome do administrador da rede, o nome do diretor, que tipo de sistema operacional que você usa, quantos computadores você tem. Então, esse tipo de ataque, normalmente, é esse tipo de ataque reverso. Normalmente usado para ataque de engenharia social. Softwares e equipamentos de segurança. É essa história aí. Se eu tenho antivírus, tenho firewall, IDS, IPS, eu não estou protegido? Para que eu preciso desse troço teste de invasão? Já tem isso tudo? Resposta é não. Por quê? Porque você não sabe se esse troço está bem configurado. Não adianta você pegar a equipe de TI. Eu sou de TI, sou de segurança, então eu sei os dois lados. Não adianta você pegar a tua equipe de CI, que faz o dia a dia comanda a tua infraestrutura, e mandar configurar equipamento de segurança. Porque não é o negócio dele. É a mesma coisa você pegar um programador e mandar tomar conta da rede. Não vai dar certo. E fazer o vice-versa, mandar o cara de infraestrutura mandar programar. Vai dar errado. Não é a expertise dele. Então, e aí você fala assim, tranquilo, eu vou lá e fecho todas as portas. Muito bem, só se você fechar todas as portas, você não entra nem sai. Né? Então, o cara vai ficar preso lá dentro, não acessa a internet, e ninguém acessa você também. Você não consegue mandar e-mail, não vai à internet, não vão os documentos do governo, nem nada. Então, não dá para fazer assim. E se você abrir tudo, também não dá. Então, é preciso fazer o pentest para descobrir o que está aberto, o que está fechado, onde é que são os riscos, e, a partir daí, montar uma estratégia de configuração. E aí o pentest, ele é exatamente igual a um ataque. Como é que começa um ataque? Você levanta as informações. Onde é que você levanta informações? Em primeiro lugar, você tem um site. Se você tem um site, você vai lá no registro.br, acessa lá o RUIS, ele vai dizer qual é o teu CNPJ, quem é o responsável pelo site, onde é que é a tua empresa, o endereço do cara responsável. Então, a partir daí, você já tem várias informações. Aí você vai lá no Facebook e vai vasculhar a vida do sujeito. Você vai pegar o caminhão de lixo que está na porta da empresa e vai roubar o lixo do cara. Vai pegar todos os papéis para tentar descobrir coisas que estão lá dentro. Você vai vasculhar o Serasa, você vai procurar nos registros de DNS, você vai procurar na Gazeta Mercantil, todas as informações estão disponíveis na web, você vai juntar informações sobre a empresa. Se for empresa pública, é um espetáculo. Que empresa pública tem um negócio chamado transparência, portal da transparência. Portal da transparência é um espetáculo para levantar informação. Por quê? Tem lá o nome de todo mundo, onde é que o cara mora, qual é o CPF dele, quanto é que ele ganha. Tem o nome dos fornecedores, tudo que o cara forneceu, por quanto ele forneceu, todo mundo que viajou, para onde viajou, quanto gastou. Olha que espetáculo. Todas as informações que você precisa estão lá. Então, se for empresa pública, é muito mais fácil. Segunda coisa, eu já tenho as informações, aí eu vou conseguir entrar na rede. Então, eu vou fazer a varredura. Aí eu vou usar ferramentas que vão procurar aquelas portas abertas, aqueles serviços que estão dormindo. Vou procurar vírus, vou procurar bots, zumbis que tenham na rede.
Vou procurar todas essas vulnerabilidades para poder fazer meu ataque. Depois que eu varri, aí eu já conheço o meu alvo. A partir do momento que eu conheço o meu alvo, eu ganho acesso. Eu vou entrar, porque eu já sei, já sei o número da conta, já sei o nome das pessoas e tal. Eu vou entrar e vou ganhar o acesso à rede. Depois, eu vou arrumar uma maneira de manter esse acesso e de escalar privilégio. Eu vou tentar, se eu conseguir acesso com o usuário comum, eu vou tentar o acesso com o usuário administrador. Né? Vou tentar ver se o administrador deu bobeira e colocou senha de mim, senha 1, 2, 3. Ou se eu sei o nome do administrador, eu vou vasculhar a vida dele para descobrir o nome do pai, da mãe, do filho, do gatinho, do cachorro, porque as pessoas têm mania de colocar senha com o nome do pai, mãe, filho, cachorro, colégio, time de futebol, data de nascimento. Então, eu vou vasculhar. Se não, eu vou fazer um ataque de força bruta. Eu vou tentar quebrar a senha dele com tentativa e erro. Tem softwares espetaculares, testam mais ou menos assim 1 bilhão de senha por hora. Então, é mais ou menos tranquilo de quebrar se a senha for uma senha pequena. Se a senha for maior do que 8 caracteres, com letra, número e caractere especial, começa a ficar difícil. Porque, vamos fazer uma continha rápida. Se você usa só número, você tem 10 possibilidades em cada dígito, né? Então, é mais ou menos tranquilo. Se você coloca letras e números, você começa a ter letra maiúscula, minúscula e número, você começa a ter 46 mais 10, 56 possibilidades em cada dígito. Mas se você coloca caractere especial, você começa a ter 256 possibilidades em cada dígito. Então, se você colocar 8 elevado a 256, já dá um número grande. Começa a ficar difícil. Depois que eu tiver mantido acesso, que eu tiver pego tudo que eu quero, eu vou limpar os rastros. No caso do teste de invasão, normalmente a gente não limpa os rastros. A gente usa os rastros para fazer o relatório. E assim por diante. É assim que acontece o ataque. Então, nos ataques do lado do servidor, nós vamos atacar servidor web, servidor de e-mail, serviço de DNS, que é aquele que eu falei, e serviço de RPC, que é aquele desktop remoto que o pessoal do suporte usa muito. Você liga para o suporte e fala, pô, minha máquina está com defeito. Aí o cara vai lá e entra remotamente na tua máquina. Né? Ele usa esse negócio chamado RPC. Isso aqui, quando ele acessa de fora, é um espetáculo. Tem vários RPCs vulneráveis. Tipo VNC, tem vários deles que são bem vulneráveis e são bem sujeitos a ataque. Do lado do cliente, vou explorar falhas dos navegadores, do Internet Explorer, do Google, do Mozilla. Todos eles têm um monte de buraco. Vou explorar a falha do Office, do editor de texto, dos PDFs, dos Excel. Todos eles têm falha também. Vou explorar as falhas de cliente de e-mail. Quem é que nunca teve um e-mail infectado que o cliente de e-mail saiu mandando e-mail para os outros? Isso era muito comum há 10 anos atrás. Hoje em dia está menos comum, mas ainda existe bastante. Teve um do celular que foi espetacular. O cara pegava o vírus do celular e ele mandava SMS para toda a lista de contatos. O cara chegava no final do mês, tinha lá 5.000 SMS enviados. A conta, né, impagável. Falha em programas reprodutores de vídeo. Vários programinhas desses, filmes grátis, têm vulnerabilidades embutidas de propósito. E falhas provocadas por malware, vírus, de modo geral. Né? Vírus ou worms que se propagam direto na rede, backdoors, que são aquelas portas abertas. Né? Então, é aqui que a gente vai explorar. Aqui existem algumas metodologias para você contratar o pentest. Esse OSSTMM, esse Open Source Security Test Methodology Manual. Quando você for contratar um pentest, você pergunte para ele que metodologia você vai usar. Essas aqui são as 4 principais. Tá? Tem o OASP, que é muito famoso aqui no Brasil. Ele testa as 10 maiores vulnerabilidades, principalmente de internet.
Tem o NIST, SP 800, 115 e o 42, que são regras dos Estados Unidos, que a NIST é o equivalente ao nosso Inmetro lá. E tem esse SAF aí, que também é um framework, é um manual para você fazer teste de invasão. Então, quando você for contratar, pergunta, você vai usar qual metodologia? Se ele estiver usando uma dessas 4, está bem contratado. E aí você contratou o cara. Quais são os passos, né? Primeiro, converse sobre a necessidade do teste. Por que eu preciso fazer um teste de invasão? O que eu acho que está inseguro na minha rede? Está esquisito o meu Windows 7? Ele faz umas coisas esquisitas, dá boot de vez em quando, o mouse anda sozinho, de vez em quando ele abre umas janelas assim, né? Eu acesso o banco, cai no site errado, eu tento acessar a internet, uma hora acessa, outra hora não acessa. Então, está esquisito. Então, vou fazer teste de invasão. Então, o passo mais importante é especificar exatamente qual é o escopo, até onde ele vai testar. Não deixar dúvida até onde ele vai fazer teste. Vai testar tudo? Vamos supor que a indústria, eu vou testar o sistema de automação também? Vou derrubar a fábrica? Vamos pensar, né? Então, você vai ver até onde você vai testar. E o que é permitido e o que não é permitido durante o teste. Então, você vai especificar horários e vai dizer o que ele pode fazer. Achei uma vulnerabilidade aqui no servidor de impressão. No dia que eu emito as notas fiscais, eu posso explorar a vulnerabilidade da boot no servidor de impressão? Não posso, né? Então, definir qual é o escopo é muito importante para você contratar um teste de invasão. Segundo, o contrato precisa estar assinado. Antes de roubar as fotos peladas da Carolina Dickmann, não era crime invadir o computador no Brasil. E o Código de Processo Penal é bem claro. Se não há lei anterior que tipifique um crime, não existe crime. Então, antes dessa lei Carolina Dickmann, não era crime invadir o computador. Agora é. Então, para que isso seja legal, é preciso que tenha um contrato assinado de prestação de serviço com escopo, horário, quem é a equipe que vai trabalhar, quais são as permissões que ela vai ter para fazer. Tá? Ele é assinado entre o contratado e o contratante. Muito importante também é o acordo de confidencialidade. Olha, ele vai entrar nas entranhas da sua empresa, ele vai mostrar todas as fraquezas da tua empresa. Se você deixar ele divulgar isso para o teu concorrente, você está perdida. Né? Então, esse acordo de confidencialidade é muito importante que ele seja assinado junto com o contrato ou um documento em separado. Passo 3. Conheça o time de profissionais e agende o teste. Primeiro, veja se os profissionais são qualificados. Veja se ele vai utilizar aquelas metodologias. Se ele tem alguma certificação de ethical hacker. Se você tiver dúvida, peça os atestados criminais dele. Peça para ele trazer atestado criminal, para ver se ele não é um cara que está entrando na tua empresa para fazer um roubo, por exemplo. Tá? Hoje, não é preconceito, mas a prefeitura fez aquelas naves do conhecimento. Né? Então, ela dá cursinho de informática, de Cisco, de várias coisas, de segurança, para qualquer um, em qualquer lugar. Então, não tem critério. Pode ser que você pegue um profissional desse, que é um cara que entrou lá, que era da bandidagem. Da mesma forma que entra um cara no exército só para aprender a trabalhar com armamento, para ser armeiro do crime. Então, é importante você saber os antecedentes e o currículo da pessoa que você está contratando. Tá? Se você tiver dúvidas, se você não tiver referências daquele profissional, peça os atestados. Não custa nada para você, só custa para ele. Depois que a equipe está formada, defina os papéis de cada profissional, agende o teste e inicie o planejamento junto com a equipe. Tá? Então, os testes têm que ser
planejados para você não parar a tua empresa, porque você está fazendo um teste de invasão, esse teste pode chegar a um ponto em que ele pare um determinado servidor. Então, você tem que dizer para ele, olha, se você quiser parar, pode parar, mas no domingo. Não pode parar durante a semana, tá? Passo 4. Você vai realizar o teste lembrando que ele tem que seguir todas as cláusulas do contrato de confidencialidade. O cara não pode pegar o relatório, botar debaixo do braço, mandar por e-mail, mandar para a copiadora da esquina e tirar cópia para você. Tá? Então, passo 5. Análise dos resultados em relatório. Todas as informações coletadas e resultados obtidos devem ser analisados. Todos. Não é assim, vou deixar esse aqui, acho que não é importante. Não. Todos vão ter que ser analisados. Porque, às vezes, uma coisa que não é importante para o teu negócio. Então, nem sempre uma vulnerabilidade que é pequena. Eu dou um exemplo muito simples. Às vezes, uma vulnerabilidade no servidor de impressão, por exemplo, uma vulnerabilidade na impressora do cara da portaria, que faz a lista do quem entra e quem sai. Não é muito importante, o cara pode fazer isso na mão. Mas a vulnerabilidade da impressora que emite nota fiscal é muito importante. Você para de faturar. Então, você não pode dizer que a vulnerabilidade da impressora não é importante porque é impressora. Você tem que analisar tudo. E você tem que analisar tudo tendo em vista o objetivo do seu negócio. Então, o teste de invasão sempre tem que levar em conta o objetivo do teu negócio. Não é fazer teste de invasão para ver tudo. É para ver o que é importante para você. Tá? Principalmente, você vai testar aqueles processos de negócio que são mais críticos para você. O que não é crítico, você não precisa testar. E no passo 6, entrega do relatório. O relatório deve ser entregue apenas para a pessoa responsável pela contratação, para mais ninguém. A empresa que fez o teste não deve ficar com cópia do teste. Nem sob efeito, se você perder. Se você perder, faz de novo o teste. Porque é um documento extremamente perigoso de estar na mão de um terceiro. Vamos lá que na empresa que fez o teste para você, um dos analistas resolve briga com a empresa. E vai embora e carrega o relatório de teste de invasão debaixo do braço. Olha que perigo. Né? Então, não é muito simples você controlar isso, mas você vai colocar por escrito que ele não vai manter cópia. E que, se ele te mantiver cópia, ele vai responder dentro dos rigores da lei. Tá? Então, essa medida é uma medida extrema, mas ela é importante para não haver vazamento de informação. E o que deve conter nesse relatório? O escopo, a definição dos vetores de ataque. O que são os vetores de ataque? Aonde é que eu vou atacar? Quais são os pontos que eu vou atacar? Tá? Quais foram os ataques realizados? E depois que eu realizei os ataques, que eu achei as vulnerabilidades, quais são as soluções para resolver as vulnerabilidades? Isso é muito importante. Não adianta nada dizer, olha, você está com esse problema, vai resolver. Sei lá. Não, o cara tem que dizer, achei e resolve desse jeito. Tá? Então, aqui são os 8 passos para o paraíso, para você manter a sua empresa, a sua casa segura. Primeiro, elaborar um Business Impact Analysis. Business Impact Analysis é uma planilha onde você levanta os seus processos de negócio e coloca lá quanto custa se eu ficar parado, quanto tempo eu posso ficar parado nesse processo. Eu posso parar minha nota fiscal durante uma semana? Pode ser que sim, pode ser que não. Se eu emito nota fiscal de 15 dias, pode ser que sim. Eu posso parar recebimento de matéria-prima? Então, cada um desses processos de negócio que você tem na tua empresa, você vai colocar lá processo tal, quanto custa, quanto é que eu faturo, quanto custa ele parado e quanto tempo eu aguento com ele parado. E, a partir daí, você vai elaborar a estratégia de como é que você vai fazer o teste de invasão.
E é lógico que você não vai gastar mais dinheiro com teste de evasão do que representa para você de faturamento aquele processo de negócio, né? Tem que ser proporcional. Inventariar os ativos de informação. Isso é muito importante, a grande maioria das empresas não tem isso. Tem inventário de hardware, software e pessoas atualizado. Porque na hora que o invasor verdadeiro atacar, vai parar tudo. Aí você não sabe computador de quem que é, como é, quem que roda nele e quem que usa. E aí está tudo parado, você também não consegue descobrir, né? Então, isso aqui é muito importante você ter. Criar uma política de segurança de informação alinhada com os objetivos do negócio. Né? Aquilo que eu falei logo no início. Você precisa ter política de segurança de informação, porque sem política não tem regra. E sem regra vale tudo. Treinar o pessoal da empresa, mesmo que não tenha computador. Testar o aparato de segurança com pentest elaborado de acordo com o seu negócio, levando em consideração lá o Business Impact Analysis, BIA. Implementar a política de segurança, corrigir as vulnerabilidades encontradas no pentest e retestar periodicamente, se possível a cada 12 meses, ou se tiver evento que justifique antecipar o teste. Teve um incidente qualquer, uma invasão, um vírus, uma coisa, reteste, faça novo teste de invasão. Tá? E acabou. A ideia da palestra era realmente explicar o que é um teste de invasão, mostrar para vocês como é que vocês fazem para contratar, o que tem que ter no relatório, o que você tem que pedir para as pessoas e mostrar para vocês a maioria das vulnerabilidades e onde é que você tem que atacar, né? E agora, já tivemos algumas perguntas, mas eu estou aberto para perguntas, comentários. Tem algum aplicativo, algum software que a gente possa comprar para a gente poder rodar esse sistema aí de segurança, ver se tem alguma porta aberta no servidor, ou a gente tem que procurar uma empresa especializada nisso aí? Olha, existem softwares para fazer isso, mas de preferência procurar uma empresa especializada. Existem os principais softwares que tem são o Backtrack Linux, né, o Kali Linux, que são já sistemas operacionais que têm ferramentas para fazer isso. Mas não é trivial usar essas ferramentas e elas têm que estar alinhadas com o objetivo do negócio. Então, tem que tomar cuidado, porque você está dando uma arma na mão da pessoa que, se ela não souber usar, ela pode matar a pessoa errada. Estou dizendo no caso da gente que é profissional de TI, né? Não, para poder aí sim. Eu acho agindo assim na empresa que a gente presta um serviço, né? Acho que sim. Você foi meu aluno, então a gente viu lá uma parte de investigação forense, né? Uhum. Fizemos algumas invasões, né? O que eu acho que o profissional pode, mas ele deve procurar uma qualificação. A gente está lá, eu até conversei com o pessoal lá da Uniabel, com o Ronald e tal. A gente vai abrir cursos de extensão para essa área de invasão. Tá? E possivelmente uma pós em segurança da informação que vai cobrir essa parte de investigação e tudo mais. Então, uma formação para um cara que vai testar é uma formação de mais ou menos 150 horas. Uhum. Tá? Uma formação assim, básica para um cara que vai testar. Então, dá para fazer. Tem ferramenta, mas a pessoa precisa qualificar. Uma outra pergunta que pode ser para o resto dos participantes aqui da palestra e quem está também vendo online, no intuito residencial, né? A gente com computador doméstico. O que a gente tem que fazer para poder estar protegendo essas pessoas, né? O computador doméstico, coisas que você tem que fazer. Primeiro, manter senha. Computador sem senha é sempre um problema.
Segundo, quando você instala o Windows, ele tem a opção de, quando você instala, dizer que se a conta que você vai usar é administrador ou não. De preferência, não use a conta administrador no dia a dia. Configure o teu usuário como usuário normal, que não tem direito de instalar software, nada disso, e deixe a conta do administrador configurada, mas não use. Por quê? Porque se você for invadido e você tiver logado com a conta do administrador, ele vai ter todos os acessos necessários para fazer um estrago grande. Se você estiver usando uma conta que não tem direito administrativo, ele vai ter muita dificuldade de fazer qualquer estrago, né? Outra coisa importante é manter sempre o computador atualizado, antivírus atualizado. Os roteadores de casa normalmente têm firewall, que ninguém habilita. Habilitar aquele firewall, mesmo que não seja um espetáculo, mas já é alguma coisa. Tá? Existem, por exemplo, a Trend Micro e se não me engano, a Symantec também tem, e a McAfee também tem, umas ferramentas gratuitas de busca de vulnerabilidade. Entra no site, procura lá ferramenta de busca de vulnerabilidade, de vez em quando passa no computador que ele dá uma verificada se falta, por exemplo, instalar alguma atualização de segurança, se precisa atualizar o sistema operacional, né? Então, isso é uma coisa que é importante. A última pergunta é sobre o roteador que você falou do lance do DNS que o provedor dá para a gente, automático, né? Você falou um número de DNS. Você não falou o número, falou só a empresa de DNS que a gente pode trocar. Pode trocar. Né, no roteador. Isso, você pode colocar um Você DNS. pode divulgar esse número aí pra gente? Eu não sei de cabeça, cara, mas você pode entrar no CERT-BR, CERT.br, CERT.br. Eu não sei os de cabeça, tá? Mas o CERT-BR, você vai olhar lá, tem estrutura de DNS do Brasil. Aí tem lá escrito DNS autoritativos. Tá? E aí tem vários números de DNS autoritativos. Aí você pode configurar esses DNS autoritativos. Obrigado. Tá? Eu acho que, eu não sei o IP, mas se não me engano é ns.registro.br. Eu acho que é isso. Tá? Mas é só entrar lá no CERT-BR ou no registro.br, você vai achar lá os DNS autoritativos, os números deles. Obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 pessoas exatamente aqui. 11. Mas você não conta que você já tem o livro. Então, eu vou pedir o seguinte. Passem e-mail para mim, que eu vou mandar para vocês uma cópia do meu livro de segurança da informação. É um e-book. Vou mandar para vocês uma cópia dele. Pode passar naquele guilherme@doutornet.com.br. Eu tenho cartão aqui, vocês podem pegar aqui. Então, que tem um e-mail, tá? E aí vamos fazer agora o sorteio lá da palha. Você pode entrar aí no random.org. Aqui, ó. Aqui, esse aqui, ó. Está no canto aqui, ó. Deixa eu ver, nós temos aqui até que número aqui? 1, 2, é tudo 1, 2, 3. Então, até o 7, mas vai até o H, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai até o 56. Pode, Windows 10. Mas aí vai depender se o hardware suporta, se o processador e a placa de vídeo suportam. Tá? Vai ter que ver a compatibilidade. Coloca aí do 1 ao 56. Pode. 34. 34, então, vai dar 7. Aqui, 21. Ajuda aí, pessoal, que essa hora da noite.
Vai ser 21, 28. Aqui. 34. Então tá bom. Você manda um e-mail para mim com teu nome dizendo ganhei a palha. Tá? Que nós vamos mandar entregar a palha para você. E o pessoal. Pessoal que quiser concorrer lá à caixa de brigadeiro belga, manda lá pro contato ou para esse e-mail aí, dando informações sobre a palestra e tal, que a gente vai fazer um sorteio, igual a gente fez aqui, com todo mundo, para ir ganhando, a gente manda entregar lá na casa. Queria saber, vocês gostaram da palestra? Foi instrutiva? Acho que a ideia não era fazer uma palestra muito técnica, eu acho que não atenderia todo mundo, né? Mas eu acho que deu para dar uma noção de como é que funciona o negócio, e é muito importante esse negócio de teste de invasão. Na maioria das empresas você faz auditoria, não faz? Então por que você não faz teste de auditoria no sistema de informação? É a mesma coisa. Pois é. Mas o teste de invasão não é um negócio caro, viu? É um negócio relativamente barato. Lógico, se você contratar módulo, o cara fica caro. Mas se você contratar empresas de menor porte, por exemplo, a Doutornet, a minha empresa, ela não é caro. Tá? Tem outras empresas no mercado, mas não é um teste caro. Você vai fazer uma vez por ano, então vale a pena você manter as suas coisas atualizadas, porque o custo de você ter a tua rede invadida, ter os dados divulgados, ou ter teus dados perdidos, é muito maior do que o que você vai ganhar fazendo um teste de invasão. É a mesma coisa que você fazer auditoria. Aham. Tá. Fala aí. Não, tranquilo. E a gente trabalha com esse sistema. Aham. A possibilidade da própria empresa ter um sistema de defesa dos dados dos nossos clientes? Não é o escopo da Nasajon. Tá? É lógico que ela tem algumas coisas de proteção, mas não é o escopo dela. Porque a proteção depende de onde está inserido o ambiente. Uma coisa é você pegar a Nasajon e colocar dentro do serviço de inteligência da Marinha. Outra coisa é você colocar na microempresa, outra coisa é você colocar numa empresa de grande porte. O ambiente em que ele está rodando é diferente. Então não adianta você testar só o Nasajon. Você tem que testar todo o ambiente em volta. Você tem que testar se teus servidores estão bem configurados, se teus roteadores estão bem configurados, se você não tem vírus na tua rede, se você não tem portas abertas, se você não tem bots. Então, você tem que testar um monte de coisa independente só do software. Porque o Nasajon você tem o software, o cliente, né? Tem um servidorzinho e tem um banco de dados. Então, se você testar o cliente, o banco de dados e o servidor do Nasajon, necessariamente você não está protegido. Porque o teu servidor do lado, ou o teu computador do lado, pode estar infectado e daqui a pouco ele vai quebrar aquela proteção que você colocou lá no Nasajon. Não, eu digo assim, a gente fazer o backup e encaminhar para eles e eles lá guardarem esses dados. Sim, isso pode. Eu acho que pode. Você pode gravar na nuvem também. Tem vários, tem sistemas da Amazon, Dropbox, Google Drive, OneDrive. Tem vários sistemas onde você pode guardar os seus dados na nuvem. Ele faz backup automaticamente. Tá? O muito importante do backup é que o backup não pode ser fazer backup escrevendo um em cima do outro. Tá? Esse é um erro muito comum no pessoal que não tem cultura de backup. Backup tem que ter várias versões. Porque você imagina o seguinte,
você teve seus dados criptografados. Você perdeu o acesso aos dados. Aí o ataque foi 10 horas da noite, você já foi embora para casa. Aí você fez backup à meia-noite. Em cima do backup que você tinha do dia anterior. Aí você tem os dados criptografados e o backup criptografado. Não adiantou nada. Perdeu. Você tem que ter o backup do dia anterior, porque o backup do dia anterior não foi afetado ainda. Então, a gente costuma indicar uma técnica que chama GFS, Grandfather, Father and Son. Você faz de segunda a quinta um backup incremental ou diferencial, onde você grava tudo que modificou, e na sexta-feira, sábado, domingo, você faz um backup full, grava tudo. Por quê? Se você precisar voltar, você volta o backup full ou volta partes que foram modificadas durante a semana. Então, um backup, para ser bom, ele deve ter uma versão diferente para cada dia do ano. Então, você faz backups de segunda a sexta, aí faz backup para cada sexta-feira da semana e faz um backup mensal. No final do ano, você vai ter 21 fitas, no mínimo, tá? Que são os backups de toda segunda a quinta, os backups de todas sextas-feiras, 1, 2, 3, 4, 5 sextas-feiras, e todos os backups mensais. Aí sim, se você fizer dessa forma de maneira incremental, sem gravar por cima, você vai, em qualquer momento, você recupera os dados de qualquer dia do ano. Agora, se você gravar um por cima do outro, já era. Tá? Obrigado. Mais alguma? Não? Pessoal, então, muito obrigado pela presença de vocês. Nós teremos outras palestras. Mês que vem nós temos uma outra palestra que vai falar sobre segurança da informação como ferramenta para redução de custos dentro da empresa, principalmente visando a disponibilidade. A gente vai mostrar como é que você calcula o custo da tua infraestrutura parada e, a partir daí, quanto você deve investir na segurança da informação, na disponibilidade, talvez colocando no break, talvez colocando no gerador, investindo um pouco mais no servidor, melhorando a tua infraestrutura. Para o pessoal de TI, isso é importantíssimo, que é assim que você convence o chefe a te dar o dinheiro. Tá? Então, a gente vai ter essa palestra, e possivelmente em junho nós vamos ter uma palestra falando sobre mineração de processos de negócio, que é a obtenção automática dos processos de negócio da empresa e a verificação automática de conformidade, para buscar fraudes, buscar desvios de conduta ou desvios de problema de segurança da informação, que isso pode ser aplicado também aos logs de segurança. Tá? Essa é uma técnica bastante nova e que é o que tem assim de ponta tanto na parte de auditoria de processos como na parte de segurança da informação. Tá? Eu vou agradecer a todos, espero que todos mandem e-mail dando a sua opinião da palestra, o que foi bom, o que foi ruim, o que pode melhorar, e dando dicas de que assuntos a gente pode falar. Tá bom? Muito obrigado a todos, boa noite.